a discutir agora aqui a sessão aqui dos vinis e CDs desse humilde blogueiro. Hoje, pasmem, né? Tem o CD do Traje a Rigor aqui, claro, pirata, né? Claro, aqui desses CDs, que tem um monte de coisa nesses CDs aqui. Tem um monte de coisa. Nossa Senhora, aqui é o... Vixe, aqui tem um monte de coisa. Tem Bowie, tem Deep Purple, Iron Butterfly, olha só. Tem Led Zeppelin, The Who e perdido no meio o Traje a Rigor, meu. É uma relação, claro, tá aqui por uma relação de memória afetiva que eu já expliquei aqui. Bar do Torto, Bar do Lido, essa coisa toda lá de... isso aqui é o Piratex aqui, na época baixando pelo o extremo lá da música MP3, né? Aqueles softwares, né? P2P, né? De compartilhamento de arquivos MP3. Que coisa, né? Que coisa. Vamos falar, então, claro, aqui do quê? Vamos falar do Traje a Rigor. Precisamos falar do Traje a Rigor nesses 40 anos que está completando lá o movimento das Direta Já, que acabou toda aquela manifestação de rua, vocês sabem, acabou não dando em nada. Aqui estão dando todo o Limeware, Kazaa, Emule. Eu experimentei tudo isso aqui. O Gladson, o Vander colocando todo esse Limeware, Emule, Kazaa. Nossa Senhora, aquela coisa, sabe, ainda eu tinha numa época internet de escada, é a coisa de ficar baixando a noite toda, deixa lá baixando o negócio lá, o disco, o álbum inteiro. Mas vamos falar aqui do Traje a Rigor. O Traje a Rigor, vocês sabem que é uma trajetória das bandas de rock. Eles não faziam parte de cenas, né? Isso é a primeira coisa a ser discutida. Ao contrário de Titãs ou outras bandas, por exemplo, a cena do Lira Paulistana, as cenas, eles eram, talvez pelas suas origens sociológicas, né? O Roger, vindo assim como típico filho de classe média alta do bairro do Morumbi, tá? E eu acho que aquela música Rebelde Sem Causa é muito autobiográfica, aqui do Roger. Eles com visual que no início puxava mais para o rockabilly, ou essa coisa, essa nostalgia dos anos 50 e 60, né? Os primeiros visuais aqui da banda Traje a Rigor, o que essa coisa, essa nostalgia oitentista, tá? Que é uma coisa que perpassa ali a década, especificamente ali da década de 50 e começo da década de 60, a década de 60 sem o LSD e sem essas porra louquice, mas é os tempos da brilhantina e do rockabilly, né? É uma nostalgia que perpassa aí os anos 80, que a gente vai ver que é uma coisa que a banda Divo, e vamos falar aqui a respeito deles, aqui conectando com o Traje a Rigor, chamava de novos tradicionalistas, New Traditionalists, aquele disco, aquele álbum do Divo, onde eles estavam antevendo uma geração ali dos anos 80, claro, anos 80 é a época aí da ascensão dos republicanos nos Estados Unidos, com o presidente Ronald Reagan e Margaret Thatcher lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Então, uma espécie de... Claro, o Ronald Reagan tinha essa bandeira que com outras palavras, né, fazer a América grande outra vez, né? Ele não usava essa expressão, mas havia toda uma nostalgia dos Estados Unidos retornarem à sua época era dourada, né? A era dourada, quer dizer, a era que eles imaginam para si mesmos, né? Que não é de dourado, não tinha nada. Ali dos anos 50, tal, que é uma época supostamente ingênua, inocente, familiar, feliz. Então, filmes como De Volta para o Futuro, por exemplo, em que a redenção de uma família de losers está em voltar para o passado, né? Ou então o filme Peggy Sue,
por exemplo, não sei se alguém já lembra desse filme, Pegue Sue, o seu passado à espera, tá? Pegue Sue com Nicolas Cage, tá? Que foi um dos primeiros filmes dessa onda de viagem no tempo, de voltar para o passado para recuperar alguma coisa que foi perdida, que a América perdeu, tá? A gente sabe ali que a América, os Estados Unidos entram na década de 80 humilhados, derrotados, né, com a derrota do Vietnã, o episódio do sequestro lá dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, né? Aliás, Teherã, Irã. Vocês sabem que o Irã anunciou a descoberta da segunda maior jazida de lítio do mundo. Parece que anunciou hoje. Meu Deus, isso vai levar em polvorosa aqui a geopolítica. Claro que os Estados Unidos estão loucos de levar a democracia para o Irã, né? Depois dessa notícia, né? A segunda maior reserva de lítio do planeta descoberto no Irã. Então, se ali está a Austrália, grande fornecedor de lítio para a China, né? A China processa todo o lítio que vem da Austrália. Imagina entrando aí, não é à toa que os Estados Unidos lá vai fazer o golpe na Bolívia, né, tal, em busca do lítio, procurando outras fontes, porque agora está complicado. O lítio, claro, tem a ver com a matéria-prima das baterias, até para as tecnologias supostamente limpas, né? Mas vamos continuar aqui, estamos viajando aqui, continuar aqui com o traje a rigor, tá? A trajetória do traje, ela foi assim muito peculiar, né? Porque ela começou lançando compactos, né? Pela WEA, a WEA que já tinha os Titãs naquela época. Em 1983, eles lançam um compacto com a música Inútil. E o Mim Quer Tocar no lado B. Mim quer tocar, Mim gosta ganhar dinheiro. Vocês devem lembrar dessa música. E o Inútil, essa música virou um hino imediato do movimento das Direta Já. Vocês devem lembrar da música Inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabe nem escovar os dentes, a gente somos inútil, né? Com uma sintase gramatical totalmente errada na música, tá? E a música também grafada errada, tá? Inútil, né? Inútil, tá? Assim, então virou. É interessante que Ulisses Guimarães, nos palanques, né? Aquelas manifestações da Direta Já, usava a letra dessa música, fazia referências à letra dessa música, como uma forma de a gente tentar revelar, a gente não é inútil, né? E essa música entrou nessa leva como um hino de protesto, tá? E aí eu vou lançar a minha tese aqui. Eu acho que essa questão dos roqueiros viraram reaças, os anos 80 viraram reaças, eu acho que está mal formulada. Na verdade, eles sempre foram reaças. Sempre foram. Eles não se tornaram. O seu reacionarismo político ficou mascarado naquele momento devido à frente ampla que foi criada, já que o inimigo em comum de todos era a ditadura militar. Era a ditadura militar, tá? Então, todos ali, quem era contra a ditadura militar era progressista, era imediatamente, automaticamente progressista. Então, fez uma frente ampla, tá? Que era um verdadeiro balaio de gatos ali. Na verdade, a música Inútil, colocado... se você tirar ela, não considerá-la individualmente, mas em perspectiva, em todo o trabalho dessa banda, é uma música autodepreciativa, tá? É uma coisa que entra naquela editoria de que o Brasil é uma merda, tá? O Brasil sempre foi uma merda, tá fadado, nosso destino manifesto é ser loser, ser perdedores, tá? Na verdade, essa era a intenção do compositor aqui, o Roger, ao colocar essa música. Ela acabou sendo, vamos dizer assim, ressignificada, né? Esse conceito já virou clichê, né? Ressignificado, ressignificar a música. Entrou como hino de protesto, mas não era essa acepção, tá? Como, por exemplo, na música Sexo, que vocês ouviram aí na abertura, deles tocando no Perdidos da Noite,
É aquela coisa, é a corrupção, os políticos ladrão. Então, aquela coisa que você abre o jornal é uma coisa tão pornográfica como supostamente seria o sexo, tá? Então, perpassa em toda a letra do Ultraje a Rigor essa concepção que vem muito desse niilismo punk, tá? Aí a gente tem que distinguir do niilismo anarquista, do anarcopunk, tá? Que era uma coisa totalmente diferente, para esse niilismo de classe média, tá? O Brasil é uma merda, o Brasil não dá certo, o Brasil tem um problema de não dar certo porque é um país miscigenado, aquela coisa toda que é um país condenado ao atraso, tá? Na verdade, é a visão das nossas elites. A visão das nossas elites é essa, né? Que justifica, inclusive, a desindustrialização, para que inovação, e outras coisas que estão aí por trás dessa agenda secreta, né? Desse chamado neoliberalismo selvagem que a gente está metido. Então, a música Inútil, quando ela foi ressignificada pelo Ulisses Guimarães, tá? Acabou entrando como um hino de protesto que na verdade, nem estava na cabeça do Roger, essa coisa, né? Então, eles começaram com esse CD em 1983, que não vendeu lá muitas coisas, 30 mil cópias vendidas. Não representava nada para a explosão da indústria fonográfica naquele momento, com o rock brasileiro. Depois, mais tarde, em setembro de 84, então vamos ver aqui esse foi o... E é claro que a banda é interessante. Edgar Escandurra começa no Traje a Rigor. Edgar Escandurra, da banda, que mais tarde depois... Ele ficou com um trabalho duplo. Ele atuava no Ira e, ao mesmo tempo, no Ultraje a Rigor. Aliás, o nome Ultraje vem dele, Edgar Escandurra, mas para um evento, eles estavam pensando no nome, que nome vai se chamar a nossa banda, tal. Então, alguém falou Ultraje, né? Ultraje. Aí o Edgar Escandurra é o quê? Traje? Traje de quê? Ele ouviu, pegou o bonde andando, né? Traje de quê? Aí alguém brincou, não, a Rigor. Então, aí virou o nome por esse acidente, vamos dizer assim, uma inspiração acidental do Edgar Escandurra, esse trocadilho, né? Então, o Traje a Rigor, porque ele entendeu traje, né? Então, traje de quê? Traje de quê? Para quê? A rigor. Então, o Traje a Rigor, a colaboração do Edgar Escandurra, tá? Que depois, já na WEA, aí ele teve que decidir ficar, e acabou ficando, felizmente, acabou ficando no Ira, né? Era músico demais para ficar, era bom demais para ficar no Traje a Rigor, tá? E é claro que depois, em 1984, em setembro de 1984, o segundo compacto, a capa do compacto, de estudo aqui para corroborar com essa tese aqui desse humilde blogueiro, tá? Esse compacto lança Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa no lado B. Eu Me Amo coincide com a música Ego Trip da banda Blitz, que mais tarde mudou a sua letra para Eu Te Amo, tá? Os riffs, os refrões eram muito parecidos, tá? E aí essa conexão que teve com o sucesso da banda Blitz e essa música Ego Trip. Mas dá para ver pela capa do CD uma coisa bem nostálgica, aquelas fotos com tonalidade em tons pastéis, remetendo aqui a uma estética década de 50, década de 60. Você pode ver as típicas fotos familiares das famílias de classe média dos tempos áureos, né? Vamos dizer assim, tá? Então tem algo assim muito conservador já nessa geração. É claro que isso é uma agenda norte-americana. Muitos definiram isso como pós-moderno, essa coisa do futuro do passado, essa nostalgia de voltar para o passado, repito, em filmes como Peggy Sue, O Seu Passado à Espera, ou De Volta para o Futuro, grandes marcos aí na década de 80, desses temas,
a ideia de que só voltando para o passado você pode encontrar um sentido para o presente. Tá? Então, estamos aí na matriz, nas origens desse reacionarismo, de uma geração jovem e conservadora. Tá? Que, claro, esse conservadorismo moral, cultural, vai contaminar o reacionarismo político, tá? Que já está colocado aqui, aquela coisa da desmoralização da política, é tudo corrupto, é tudo ladrão, e aquela coisa toda que a gente já vai falar mais a respeito, tá? Mas aí lançam que também não é um sucesso, né? Ela apenas rendeu mais exposição com a música Eu Me Amo, né? Pela sua conexão com a banda Blitz, tá? Eles estavam numa posição angustiante nesse momento. Os shows deles estavam lotados, eles eram muito comentados, porém nada acontecia comercialmente com eles. Eles estavam ali vamos dizer assim, na encruzilhada, é o momento na bifurcação, melhor dizendo. A gente decidiu o que vai fazer, tá? Embora, repito, os shows dele eram muito comentados e os shows lotados, mas comercialmente não vendia. Até que a WEA, inclusive com a pressão dos Titãs, os Titãs abriram as portas para eles dentro da WEA. Não é à toa que nesse vídeo que vocês viram com a abertura aqui da nossa live, eles fazem referência, faz um pupurri, faz uma homenagem aos Titãs e depois ao False Fawcett. A WEA resolve bancar o primeiro álbum deles, que é Nós Vamos Invadir Sua Praia, tá? Que foi um sucesso instantâneo. Principalmente o que levou a WEA a investir mais pesadamente neles foi um coro de 100 mil pessoas acompanhando a música Inútil no Rock in Rio, executado pelo Paralamas do Sucesso. O Paralamas do Sucesso cantando a música Inútil, acompanhada por um coro de 100 mil pessoas no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, né? E isso fez, no final, a WEA investir mais pesados nele e saiu o Traje a Rigor com todas as músicas dos seus CDs, dos seus compactos anteriores, né? E aí é lançado. Nós Vamos Invadir a Sua Praia, entra também numa outra discussão. Aí que está o que era eu, como jornalista, na época era repórter do jornal A Tribuna de Santos. Eu trabalhava no jornal A Tribuna de Santos naquela época. Então, havia muito uma discussão do turismo predatório. Tá? Turismo predatório. Então, era um momento ali claro, aquele balaio de gatos de todas as frentes políticas, posições políticas diferentes, mas todos contra o inimigo comum, que era a ditadura militar. Então havia uma discussão, ali nessas discussões assim pontuais é que você via as grandes diferenças políticas. Então a questão do turismo predatório, o que é o turismo predatório? Então desce os farofeiros descem a serra, tá? Com sua farofa, bebida, chega em Santos, São Vicente, não compra nada do comércio local e chegam lá, sujam as praias e ainda toma banho lá nos chuveiros, nas duchas ali dos banheiros ali daqueles postos, lá o posto 1, o posto 2, ali em Santos, depredam tudo e acabou sendo definido como turismo predatório. Chegando às prefeituras locais, eu me lembro na época, a colocar bloqueios na entrada de Santos para selecionar, vinham os ônibus descendo, os carros cheios de turistas de classe média baixa, de baixa renda, tá? Com o seu fusquinha velhinho, o seu chevetinho caindo aos pedaços, tal, e eram simplesmente enviados para Praia Grande. Não ia nem para São Vicente, para Santos, vão para Praia Grande. Aí o prefeito de Praia Grande começou a gritar também, estão mandando essa gente para cá. Então, essa coisa, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, essa música veio dessa discussão que envolvia a questão do direito ir e vir, a questão da cidadania. Não, mas os cidadãos têm direito de ir e vir. Que coisa é essa? Não, mas eles chegam aqui, predam tudo. Tal. Então já estava ali pulsando uma coisa reacionária, tá? Muito forte.
aí que tá, a música, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, sempre assim, olhando em perspectiva, toda a obra do Ultraje naquele momento é o conservadorismo do Roger, né, do pessoal aqui do Traje a Rigor. Desde a música Nós Somos Inútil, e depois nós vamos invadir a praia, a gente vai simplesmente invadir, vamos depredar. Entra numa pauta da época, né, que era do chamado turismo predatório, né, e a discussão da liberdade, direito ir e vir, aquela coisa toda. Isso funcionou, explodiu. Quer dizer, 7 músicas de imediato desse Nós Vamos Invadir a Sua Praia foram programadas nas rádios FMs. Simplesmente 7 músicas desse disco. Então, foi um sucesso imediato. Tá? A questão do Traje a Rigor, que a crítica já percebia na época, é que eles não tinham, por exemplo, eles não eram roqueiros o suficiente como o Barão Vermelho, e nem tinha a inteligência dos Titãs, principalmente a poesia concretista, a poesia concreta do Arnaldo Antunes, e nem tinha a sofisticação tecnológica do RPM, né, o RPM, né, o Schiavon, né, com as suas... O Frank Zappa chamava todos aqueles teclados, sintetizadores de Jesus. Jesus chamava isso, né, esses instrumentos musicais. Então, o Schiavon do RPM tinha aquela aparelhagem, ele tinha grana suficiente para ter sintetizadores de última geração, tal, que tinha tudo, que dava essa sofisticação sonora de engenharia de som para os Titãs. O Traje não tinha isso, tá? E nem era pop o suficiente como a banda Blitz. Eles estavam ali num meio termo, tá? Na verdade, eles criam esse tipo de, vamos dizer, criam, né? Eles vão abrir ali uma fenda de mercado desse rock de letras ambíguas, humorísticas, engraçadas. Mas tem uma coisa, a música Ciúme, Mas Eu Me Mordo de Ciúme, né? Eu queria levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e também não tão possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Ele fala. É interessante que a questão do reacionário já era reacionário nessa época. Você pega o Erasmo Carlos, aquela música Eu Tenho que Manter a Minha Fama de Mal, não sei se vocês lembram dessa música do Erasmo Carlos, que ele fala, eu sei que garota ir ao cinema até é coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Ele fala. Quer dizer, é uma aparência, porque eu sei, olha, uma música que é da Jovem Guarda, ali é dos anos 60, final dos anos 60 e tal, eu sei que é uma coisa normal, a garota ir até o cinema, ir sozinha no cinema. É normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal com a galera, né, com todo mundo. Aqui não, a música Ciúme já coloca que há um bloqueio pulsivo, um bloqueio psíquico, algo mais forte do que ele que surge, mas eu me mordo de ciúmes. Tá? Eu queria levar uma vida moderninha, mas eu não posso. Eu não posso, porque é uma coisa maior dentro de mim que eu me mordo de ciúmes e acabou. Tá? Quer dizer, a diferença aí, Erasmo Carlos e a música Ciúmes, já era reacionária, era uma música assim completamente reacionária, mas ainda era escamoteado, inútil, ciúme, era ainda encoberto, implícito. Tanto é que esse disco, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, Ulisses Guimarães, diz a lenda, os colunistas especializados nos bastidores da política da época, que Ulisses Guimarães deu esse álbum de presente para o presidente Figueiredo, general Figueiredo, João Batista Figueiredo, o último general presidente da ditadura militar. Tá? Deu para ele. Olha, ouça essa música inútil, que estava no disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Diz a lenda, né? Os colunistas políticos da época falam que isso é verdade. Mas é que tá. Até então, isso era implícito nas entrelinhas, esse reacionarismo, esse conservadorismo. É no segundo disco, Sexo, que a coisa fica explícita. A começar pela capa
do disco, aí sim uma coisa voltada à coisa dos novos tradicionalistas, uma coisa, a estética em tons pastéis, West Coast, né, como se chama, uma típica família de uma classe média norte-americana, toda essa estética da era dos anos dourados, né, da sociedade norte-americana dos anos 50. Algo foi perdido no passado e tem que ser recuperado. Tá? Na música Sexo, você vai encontrar, por exemplo, no disco Sexo, essa música que já coloca, aí é explícito, eles já abrem totalmente, eu gosto de mulher. Vocês devem lembrar dessa música. Vou te contar o que me faz andar, né? Se não é por mulher, eu não saio nem do lugar. Então faz um elogio, tanto faz se ela é machista ou se é feminista, mas eu sei lá, eu gosto de mulher. Ele vai falando, eu sou assim meio atrasadão, conservador, reacionário e caretão, ele admite. Para que ser diferente? Se eu fico sem mulher, eu fico até doente. De novo, vem essa questão dessa compulsão, esse bloqueio psíquico profundo, que é o reacionarismo, conservadorismo sincero dele, né? Desculpe esse meu defeito, tá? Eu juro que não é bem preconceito. Aí vem aquela velha, eu tenho amigo homem e tenho amigo gay. Mas eu tenho amigo gay, eu não sou preconceituoso. Né? Bem daquela época dos anos 80, do público GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, não era LGBTQI+, né? Que aí ficou assim o abecedário assim completo com esse ideário identitarista woke, né? Nos anos 80 era mais básico. GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes, aí entrava drags, queens, aí entrava toda a variedade da fauna humana. Tá? O Marcos está colocando aqui masculinidade tóxica, que já está evidente nessa música. Eu gosto de mulher. Tá? Então, corrobora que essa tese desse humilde blogueiro não é que esses roqueiros ficaram reacionários, eles já eram reacionários. Tanto é que a música Filho da Puta, que é do outro disco, né, o Crescendo, que é o próximo álbum, o terceiro álbum depois do Sexo, a música Filho da Puta, claro que vem aí a questão a derrota da emenda Dante de Oliveira, caiu, apesar das manifestações de ruas, não houve a direta já para presidente, continuou sendo a eleição para presidente por um colegiado, estava lá Maluf versus Tancredo Neves, com o Sarney ali atrás, só esperando, né, como vice. E aí a resposta esse desencanto, né, de ter perdido, apesar das manifestações, filho da puta, né? Não é à toa que essa música foi, pela censura, ela foi vetada, tá? Que ele vai colocar, morar nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe que ela não presta, mas ainda assim adora essa gatona. É tudo filho da puta, ele vai falar. É uma coisa muito feia. Aí vai falar, claro, e é o que mais tem por aqui, sendo nós da pátria filhos. Não tem nem como fugir. Eu não vi nenhum tostão. Vocês me desculpem o palavrão, eu não achei outra definição. A terra é uma beleza, o que estraga é essa gente. Então tá aí essa coisa de que o Brasil é inútil, é uma coisa intrinsecamente, atavicamente, não dá certo. Essa gente que aqui não presta, aqui no Brasil. Então, vem dessa coisa que isso, claro, vai levar o que fez toda a guerra híbrida com a Lava Jato e tudo mais, é a depreciação da política. Tá, o mesmo movimento que teve na Itália com a Operação Mãos Limpas, tal, que fez ascender, claro, a extrema-direita, Berlusconi chegando ao poder, e a gente vê até hoje na Itália a extrema-direita no poder. Tá? É claro, vamos continuar aqui.
Temos que ver, claro, aí a grande banda Divo, que a gente já falou numa das lives aqui mais recentes, eles já estavam antevendo isso. Esse disco The New Traditionalists, tá? Fala de uma juventude que seria recebida de braços abertos por pastores evangélicos, por toda a parte conservadora, reacionária da sociedade norte-americana, tá? Com a entrada de Ronald Reagan no poder. Eram chamados novos tradicionalistas, representados nessa capa aqui do disco do Divo, nessa posição de jovens espartanos, tá? Jovens espartanos. Uma capa bem fascista, né? Muitos criticaram, ou não entendiam as piadas do Divo, as ironias, achavam que a banda Divo era fascistoide, tal, por estéticas como essa, né? Mas aqui você vai ver, claro, vamos falar agora desse vídeo que vocês assistiram aqui da abertura da live. Claro, aqui a música Filha da Puta, né, do Traje a Rigor. Veja bem, numa análise iconográfica, vamos falar assim, desse vídeo que foi ao vivo lá no Perdidos na Noite, do Fausto Silva, lá na Band, né? Repara o seguinte, alguns ícones dessa coisa já reaça. Primeiro, ele está aqui com esse boné típico sulista, confederado, tá? Bonezinho sulista. Já está ali colocado a sua... e outra coisa, Stop AIDS ali, os fãs, até arrisco até os fãs do Traje a Rigor, Stop AIDS, assim, uma coisa totalmente preconceituosa em relação aos homossexuais, como os homossexuais, como os responsáveis, claro, devem lembrar dos anos 80, esse Stop AIDS aqui, os homossexuais como os responsáveis pela proliferação da AIDS. E é interessante isso, a música sexo e crianças dançando na plateia, ou essas meninas aqui em primeiro plano, vocês estão vendo ali em cima, com shortinhos, fazendo danças sensuais, ao som da música sexo. Estamos aqui a questão do politicamente incorreto, tá? Como o traje já vinha, desde essa época, não sei se consciente ou não, alimentando essa coisa do politicamente correto, do politicamente incorreto. O politicamente correto já estava em ascensão ali dos anos 80, tanto é numa reação dos democratas, né, dos intelectuais ao avanço do conservadorismo nos Estados Unidos. E a coisa, até a gente já colocou numa das lives, eu não me lembro qual, é tanta live aqui, eu não me lembro a questão que a gente levantou, que será que o politicamente incorreto moldou o reacionarismo atual? Todas essas pessoas que a gente vê aí, os tiozões aí que estavam lá em Brasília, esses patriotas, será que eles foram moldados, a sua cabeça, por essa coisa do politicamente incorreto? Eram épocas politicamente incorretas. Isso aqui, claro, vai lembrar, por exemplo, o programa do Gugu nos anos 90, com El Chan e a Carla Perez dançando ao lado de uma menina de 11 anos, 12, fazendo ela a dancinha da garrafa junto com a Carla Perez. Ou então, as matinês da Carla Perez aqui no Via Funchal, aqui em São Paulo, matinês, com ela fazendo a dancinha da garrafa, e aquelas letras assim ambíguas. Tal. Então, olha, isso foi mascarado porque todo aquele movimento ali das Direta Já, toda a frente ampla que foi criada, essa frente ampla e toda essa comoção contra a ditadura militar, tipo assim, fez uma cortina de fumaça em relação às diferenças radicais ideológicas que estavam dentro dessa frente ampla contra a ditadura militar, que tinha que ser derrotada. Só que essa não visualização dessas contradições dentro dessa frente ampla também ocultou todo o movimento que foi a criação do chamado Centrão,
tá? Já a partir dali, com Sarney assumindo a presidência, e essa transição para a nova república, que já começou errada. Dessa maneira, a nova república. Foi aprovada a Constituição Cidadã, ali com Ulisses Guimarães como grande líder ali para a aprovação dessa Constituição Cidadã, naquele momento, mas, por outro lado, nas entrelinhas estavam lá no underground, nos bastidores políticos, esse alinhavamento do centrão, quer dizer, e daí porque, claro, bloquearam, né, toda aquela manipulação que teve na eleição em 89, com a participação decisiva da TV Globo, né, e a vitória do Collor de Mello. A gente sabe que aquela questão do último debate e tal, que foi uma coisa complicada, né? Então, a nova república começou errada. Eu vejo assim, o que temos a aprender aqui com o Traje a Rigor, o que temos a aprender é isso, né? De que essa frente ampla, na verdade, eles já eram reacionários, o germe. Então, a gente percebe, para terminar aqui falando do Traje a Rigor, o gênio da guerra híbrida. O gênio da guerra híbrida. A guerra híbrida é uma questão de você encontrar os pontos fracos de uma sociedade, aquilo que o Coríbico chama dos botões a serem apertados na sociedade, para que depois elas começam a, como bolinhas num fliperama, batendo uma na outra, e vai embora. Tá? Isso já estava na sociedade brasileira, né? Estava latente, foi apenas despertado. Tá? Então, tá aí, veio Titãs, Capital Inicial, cantando Que País é Esse na Esplanada dos Ministérios, em plena época lá da comoção, as manifestações de rua pós-2013. Então, é que você vai ver tudo isso explodindo. Né? Essas coisas já estavam lá, sempre estiveram lá. Né? O André Coríbico, né? Que ele coloca isso, na verdade, esses pontos fracos, você sabe que você tem os scholars, né, norte-americanos, brasilianistas, toda pesquisa acadêmica, sociológica, antropológica, tal, de especialistas em determinadas nações, elas entram como trabalho acadêmico, que depois são aproveitados pela inteligência do Departamento de Estado norte-americano. A partir desses estudos acadêmicos, é claro, você vai encontrar esses pontos fracos numa sociedade para você simplesmente apertar os botões, né? E fazer as coisas funcionarem. Tá? Daí como... E é interessante, para a gente terminar, em torno do Traje a Rigor, né, os nomes e principalmente esse disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia, tá? Quem estava aí dando apoio? Lobão, Hit, Léo Jaime, todo esse pessoal que acabou se tornando reaça. Tá? O Hit eu não sei, não tenho o registro dele. O Hit é Menina Veneno, né? Também ele é gringo, não sei se ele tomou partido. Mas aqui, Lobão, o Léo Jaime, que batia ponto lá na TV Globo, lá nos debates, fazendo os seus comentários sobre a corrupção no governo do PT, na Dilma, tal, aquela coisa toda, aqueles programas de debate nos canais de TV fechado lá. Enfim, esse pessoal que gravitava em torno deles. É um pessoal, Lobão, Hit, Léo Jaime. Pode-se considerar que o Traje a Rigor fez parte dessa cena, desse pessoal que não tinha muita, vamos dizer assim, diferente de Titãs, Paralamas, RPM, que já estavam na crista da onda, estavam dominando, eles tinham outro posicionamento e eram muito mais respeitados pela crítica. Tá? Mas é isso, né? É a lição que a gente tira aqui do Traje a Rigor. É sobre isso que falar aqui do Traje a Rigor. Eu acho que eles sempre foram reaças. Eu acho que é uma falsa questão essa. Por que os roqueiros dos anos 80 se tornaram reaças? Porque eles sempre foram. Já eram. Por causa dessa coisa dos novos tradicionalistas e toda essa coisa que definiu-se como nostalgia pós-moderna. Como é que, de repente, uma geração passa a ter nostalgia de uma época que não viveu?
tá? É um paradoxo, né? Nostalgia, geralmente, nós temos de uma época que foi vivida, tá? Como eu tenho nostalgia do Bar do Torto, Bar do Lido, lá próximo da Ponte Pênsil, em São Vicente, tal. Mas é um tipo de nostalgia que muitos definem como pós-moderna, que teve muito em alta ali dos anos 80, que dá para ver na estética dos discos aqui do Traje a Rigor. É isso, né? Claro, a gente vai continuar aqui